Vou estar falando aqui para vocês hoje a respeito de alguns hacks que eu fui aprendendo aqui ao longo do tempo e umas boas práticas para vocês com relação à captação de leads no Facebook Ads, tá? O primeiro hack que eu separei aqui para vocês é com relação ao planejamento do tráfego, tá? Essa é uma etapa muito comum e que as pessoas, até mesmo os gestores ou até os especialistas que eles fazem, acabam ignorando, acabam esquecendo e deixando essa fase de lado. Mas essas aqui é uma das fases mais importantes para a gente na parte do planejamento do tráfego para entender a direção que a gente vai estar seguindo ao longo da campanha e estar direcionando para um caminho mais adequado e conseguindo manter esses resultados que a gente tem em mente. Porque muitas vezes, se a gente não tem noção de qual que é o nosso custo por lead ideal, se a gente não tem noção de duração, se a gente não sabe a quantidade de leads que a gente precisa captar por dia, como é que a gente vai atingir essas metas, não é mesmo? Então, o planejamento ajuda exatamente nesse ponto para a gente. Então, essa aqui é uma primeira etapa para qualquer tipo de campanha que você vai fazer e você não pode ignorar. Então, eu coloquei como hack aqui, porque é uma coisa que é muito natural as pessoas acabarem deixando, ignorando, deixando de lado, tá? Então, aqui, o que entra nessa parte de planejamento, tá? Basicamente, que nem eu falei, meta de custo por lead, você precisa ter em mente, você precisa ter uma noção de quantos leads totais você vai estar precisando para esse evento que você vai estar fazendo, seja um webinário, seja um lançamento, você precisa ter uma noção de leads por dia que você precisa estar captando, você precisa ter uma noção da duração da campanha. Então, se a campanha vai estar iniciando hoje, até quando que ela vai estar rodando, até que horas que ela vai estar rodando, e a partir disso você consegue ter uma noção ainda melhor de quanto que você vai estar gastando por dia, quantos leads você vai estar gastando, você vai estar tendo e entrando na sua base, e se não estiver acontecendo isso, você vai saber o que você precisa estar ajustando. Se você não está atingindo uma meta de leads diário, pô, você precisa estar aumentando o seu investimento. Às vezes você precisa estar diminuindo o seu custo por lead para estar atingindo aquela meta. Às vezes você não está gastando a quantidade necessária por dia para estar atingindo a quantidade de leads diária. Então, você precisa ter em mente todas essas metas aqui, ter elas bem claras em algum documento ou algo nessa linha, uma planilha, que seja fácil de você estar acompanhando no seu dia a dia do tráfego, na hora de estar executando as suas campanhas, para você ter um planejamento e um direcionamento, especialmente aí na sua campanha de captação, tá? Além disso, uma etapa muito legal que a gente utiliza no planejamento de tráfego em si, de uma forma geral, é a gente separar, antes de começar as campanhas, uma lista de públicos que a gente vai estar testando nessa campanha antes de começar. Então, quais novos públicos você vai estar testando nessa campanha para esse evento que você vai estar captando lead? Quais? Trouxe aqui alguns exemplos que normalmente são públicos que a gente acaba ignorando, tá? Para público frio, a gente pode utilizar o lookalike de pessoas cadastradas no evento atual. Esse é um público muito bom, porque literalmente você está fazendo a sua captação e você vai estar recebendo leads ali ao longo dos dias. Então, você tem um lookalike de pessoas que estão se cadastrando por evento que você está fazendo, é essencial. É algo muito bom nas campanhas e as pessoas acabam não utilizando. Então, esse é um público que é muito ignorado e legal de estar utilizando. A gente tem um público de lookalike de cadastrados do evento anterior, que muitas vezes as pessoas não utilizam, mas se as pessoas se cadastraram no evento anterior, é válido, provavelmente, se você fez uma boa captação, de você estar buscando pessoas semelhantes a essas pessoas que se cadastraram anteriormente. Público de lookalike de alunos é válido também para você estar utilizando na captação de leads. Afinal, o seu objetivo final ali, querendo ou não, num webinário ou num lançamento, é vender um treinamento. Então, você ter esse público de lookalike de semelhante logo no início da captação é muito legal também, porque o Facebook vai procurar pessoas ali que são semelhantes aos seus alunos, que é literalmente o seu objetivo final, os alunos ali na etapa final. Então, esse é um público legal para você estar utilizando na captação também. Lookalike de envolvimento, lookalike de visualização dos vídeos que você tem no seu Instagram e no seu Facebook é muito válido. Nessa parte de lookalike de vídeos, tem tanto para os seus vídeos curtos, quanto para os seus vídeos médios e os vídeos longos, né? Que no caso as lives e tudo mais. Então você consegue estar testando um lookalike para cada um desses ou um lookalike geral de visualização de vídeo, com curto, médio e vídeos longos também. Um outro público frio que é válido estar testando também, até para captação de lead, é um público aberto, onde você vai ter aí basicamente só a segmentação da localização, ou seja, o Brasil e a idade que você selecionar, que faz mais sentido para o seu público, né? De 25 a 45, de 30 a 50 anos, etc. A única coisa que vai estar segmentando esse público aqui é no anúncio e na descrição do anúncio. E depois na página de captura e tudo mais vai estar segmentando. Mas na parte de segmentação na campanha, não tem, é bem aberto. Por isso que o nome da campanha é aberto. A gente chama de público aberto aqui, tá? Para público morno, alguns públicos aqui que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, mas para captação é muito legal também. Visualização de página de captura e pessoas que não converteram, então pessoas que chegaram até a página de captura, tiveram algum interesse ali, mas acabaram não convertendo. Então, esse conjunto aqui tem um desempenho, a função de fazer meio que um remarketing para essas pessoas que chegaram na página de captura, mas que por algum motivo ali ela não converteu. E mais viu anúncios de captação do evento.
Então, são dois públicos juntos em um, com o objetivo de fazer um remarketing para as pessoas que já tiveram ali um certo nível de envolvimento com aquele seu anúncio, com a sua página de captura, já entende a proposta do seu evento e você faz esse meio que remarketing aí, que vai estar aparecendo outros anúncios em paralelo com você da captação, para converter esse público. Ele tende a trazer um resultado bem legal também, tá? Visitou páginas mais checkout de algum outro produto que você tem aí no Perpétuo, você pode estar utilizando também, já que é um público ali aquecido. Então, é um público relativamente morno para quente ali, então é válido você também estar levando essas pessoas para o seu webinário ou para o seu lançamento. Para o público morno, a gente pode estar utilizando também a sua lista de e-mail, uma lista de e-mail mais geral, sem problema nenhum, e também uma lista até um pouco mais quente, né? Então, você pegar ali as pessoas mais envolvidas e mais engajadas da sua lista de e-mail também é bem válido de você estar utilizando. E o último público morno é pegar as pessoas que participaram do último evento anterior, que às vezes elas se cadastraram, mas elas não assistiram. Então, que é o natural, né? Normalmente, quando a gente faz uma captação de lead ali em torno de 80%, 70% das pessoas não assistem o evento em si. Então, você pode estar convidando elas de novo para estar participando desse evento novo que você vai estar realizando, e é muito válido também porque você vai pagar menos, porque essas pessoas já fazem parte ali da sua audiência e já engajaram com você. Então, o custo por resultado desse tipo de campanha tende a ser um pouco mais barato também, e é um público válido de estar utilizando, tá? Essa aqui são duas práticas bem legais para você estar utilizando no planejamento do tráfego de vocês. Claro, envolve outras etapas aqui de quanto tempo que vai durar, a captação, quais fontes de tráfego vai estar utilizando, etc. Hoje eu vou estar focando aqui um pouquinho mais nessa parte de metas, de custo por lead que você precisa ter em mente, leads totais que você vai ter durante a sua campanha, leads por dia que você precisa estar atingindo e o valor gasto diário, tá? Essas aqui são as métricas principais que você precisa ter em mente para você estar analisando e deixando bem claro para estar te direcionando na parte de planejamento do seu tráfego, tá bom? Essas outras aqui a gente pode fazer até um tema mais específico sobre planejamento do tráfego, que envolve outras áreas também, que são legais a gente estar abordando. Mas fazendo esse básico aqui já vai ter uma noção muito boa para você conseguir ter uns resultados melhores e mais de acordo com a sua meta, porque muitas vezes as pessoas fazem as campanhas sem ter um direcionamento, sem ter uma meta, isso é horrível. Se você não sabe o que você quer atingir, como é que você vai mensurar se está bom ou não está? Então, esse planejamento aqui é essencial, tá? E é esse primeiro ponto que eu queria estar falando com vocês. O segundo ponto é anúncios alinhados com a página e a proposta do evento. Esse aqui é um ponto essencial, principalmente em captação de leads, tanto para a página de vendas, quanto para outros tipos de tráfego também. A gente precisa de ter os nossos anúncios ali de forma bem alinhada com a nossa página, com a nossa proposta do evento, porque senão a gente vai trazer um lead desqualificado. E é isso que a gente não quer trazer. Então, quando a gente qualifica e tem um anúncio bem alinhado com a página e com a proposta do evento, a gente tende a ter menos leads desqualificados passando e se cadastrando para o seu evento. Então, você tem um anúncio bem alinhado, que esteja bem alinhado e congruente com a sua página e a promessa, toda a estrutura do que você vai entregar no evento e a proposta do evento, é essencial e é uma etapa muito importante. Então, se você está rodando uma captação hoje, é um exercício válido, você precisa estar dando uma olhada aí, fazer uma revisão no se os seus anúncios estão congruentes com a sua página. Isso é bem interessante, tá? Então, deixo como tarefa para vocês, fazer uma revisão dos anúncios que estão sendo veiculados hoje, se eles estão congruentes aí com a página que você está rodando, levando a página de captura, se ele está congruente com o que você vai estar ensinando no evento, porque às vezes você faz um anúncio falando de um tema e na proposta do seu evento você vai falar de outra coisa, então a pessoa, querendo ou não, vai se desconectar, porque ela está procurando uma coisa e você está mostrando outra, então ela vai acabar saindo e não vai acabar, dependendo até, não comparecendo. Então, ter um anúncio logo de cara, que é o primeiro contato que ela tem com você, bem alinhado com todo esse funil que ela vai estar passando, é essencial. Então, caso você não tenha isso aí muito claro, dá uma revisada nos seus anúncios, vê se os ganchos que você está utilizando, se as dores, os problemas que você está colocando ali naquele anúncio é congruente com o que você vai apresentar na sua página de captura e no seu evento, tá? Um terceiro hack bem interessante aqui, que é para a gente estar utilizando, eu até falei a respeito disso aqui, na parte de anúncios e públicos, é literalmente replicar os anúncios públicos, os anúncios que já funcionaram bem no passado e os anúncios também. Então, quando a gente roda uma campanha, a gente consegue identificar através dos testes quais são os melhores criativos, quais são os melhores públicos, e a partir disso a gente consegue ter melhores resultados. Se você já rodou uma campanha anterior e já identificou quais são os melhores criativos e quais são os melhores públicos, é obrigatório você estar iniciando a sua próxima campanha de captação com eles. Caso você não faça isso, meio que vai estar perdendo um pouco de inteligência do que você já adquiriu na campanha anterior. Então, não faz tanto sentido você estar iniciando uma campanha sem ser com os melhores criativos e os melhores públicos. E o que você vai fazer nessa nova campanha? Vai pegar os melhores criativos, os melhores públicos e vai implementar essa etapa aqui que eu falei na parte de planejamento,
pegar, montar uma lista nova de públicos que você vai testar e colocar para rodar junto com esses públicos que já performaram bem. A partir disso, você vai ter públicos já validados, criativos já validados e também novos públicos para você estar testando e concorrendo ali para ver qual deles vão se destacar mais. Dos que já performaram bem e os criativos novos que você vai estar testando e públicos novos também. Então, isso aqui é essencial para ter uma performance muito boa nas suas campanhas de captação. Quarto ponto, orgânico mais o tráfego. Claro, é importante na captação de leads a gente ter o trabalho do tráfego, porém, a gente ter o auxílio do tráfego orgânico, com as publicações orgânicas, é muito bom para a sua captação, porque contribui de uma forma geral com as pessoas que vão estar se cadastrando no seu evento e o nível de pessoas que vão estar indo para lá. Se a gente só utiliza o tráfego só para público frio, etc., a gente tem uma quantidade ali legal de pessoas que a gente vai conseguir atingir com o tráfego, mas quando a gente une o orgânico e o tráfego pago, a gente consegue aí ter um aumento de pessoas que vão estar participando no evento principal, que é o objetivo principal ali, com maior volume, maior quantidade de pessoas e mais pessoas cadastradas. Então, a ideia desse quarto hack aqui é literalmente você unir o orgânico junto com o tráfego pago. Não ficar só com o orgânico, porque é limitado, e não ficar só com o tráfego pago, porque, querendo ou não, você tem um certo limite ali que você vai estar atingindo com o valor gasto que você vai estar investindo, mas se você une o orgânico também, se você tem uma base boa do orgânico, é essencial que você utilize ela também. Então, como que você vai utilizar esse orgânico? Tendo chamadas aí nos seus conteúdos para aumentar a quantidade de leads total da sua captação. Onde? Nos stories, no feed, no Reels, no link da bio, capas das redes sociais, então você consegue estar utilizando ali na sua capa do YouTube um link ali específico, colocando uma chamada para ação, ó, aula ao vivo, no dia tal que vai acontecer, e depois até um linkzinho ali que a pessoa possa clicar. Você pode colocar na descrição dos vídeos, então você consegue colocar ali a promessa do evento e logo embaixo um link para a pessoa se cadastrar na página de captura. Você consegue estar fazendo disparos no seu Telegram, caso você tenha. Você consegue estar utilizando também grupo de WhatsApp antigo aí, que às vezes você não está utilizando, mas utilizou para fazer a captação aí de outros eventos anteriores. Você pode estar enviando uma promessa, explicando mais sobre o evento e depois fazendo um convite, que basicamente é a sua audiência orgânica. Você vai estar aproveitando essas pessoas que já fazem parte ali da sua audiência e convidando elas para colaborar com a quantidade de pessoas que vão estar se cadastrando no evento. E isso aumenta na quantidade de pessoas que vão estar comparecendo ali ao vivo. E isso é ótimo para você. Então a gente une o orgânico junto com o tráfego pago. Une o poder dos dois. Principalmente se você tem uma audiência forte. Se você tem uma quantidade boa de pessoas na sua audiência, isso aqui é muito obrigatório para você estar utilizando tanto nos seus webinários quanto nos seus lançamentos para todos que você for realizando. Tá? É essencial. Isso aqui ajuda pra caramba no seu resultado final. Unir o tráfego orgânico com o pago. Essas ações orgânicas aqui facilitam o tráfego pago, porque as pessoas muitas vezes também chegam no seu perfil do Instagram, chegam no seu canal do YouTube pelos anúncios, mas às vezes ela não converteu naquele momento. Aí às vezes ela vai começar a consumir um conteúdo seu, e se no seu conteúdo ali tiver na CTA, no final do vídeo, um conteúdo que você coloca para a pessoa se cadastrar, é um ponto de contato. Se você coloca na descrição do vídeo falando mais sobre o evento e levando eles para a página de captura, é outro ponto de contato. Se você coloca um link na bio, é outro ponto de contato que essa pessoa tem para estar se cadastrando e participando do webinário. Então, a gente cerca a nossa audiência e o público como um todo, que chega tanto pelo tráfego quanto das pessoas que já fazem parte da sua audiência, para se cadastrar e participar do seu evento, que colabora com o resultado final do seu webinário de uma forma geral, tá? Aqui, um último ponto com relação a isso é que o tráfego pago tem um efeito colateral no orgânico. Então, se o seu orgânico não estiver preparado para isso, você vai perder muita quantidade de lead que seria interessante você estar colocando dentro do seu webinário para participar e ofertar um produto, tá? Então, a gente une os dois. O quinto ponto aqui que eu queria falar com vocês é a relação de proporção de públicos, tá? Você tem aí na sua campanha de fácil acesso o dado de quantas pessoas se cadastraram e a porcentagem de pessoas que se cadastraram de público frio, de público morno e público quente? Isso aqui é um dado essencial. E muitas vezes até uma boa prática que eu coloco aqui nas campanhas para identificar até de forma mais fácil como é que está essa proporção de investimento para cada tipo de público e quanto que está vindo de pessoas de cada tipo de público, é literalmente separar as campanhas em públicos diferentes. Então, essa é uma forma bem simples de você fazer para identificar quanto que está sendo investido a mais no público frio, quanto que está sendo investido em público morno e como é que está essa proporção. Porque a partir dessa proporção você consegue ter uma noção mais clara se trazer mais público frio foi o que te ajudou a converter mais, ou se foi trazer mais público morno para estar convertendo mais, ou se foi trazer público de aluno. Se você não tem em mente que tipo de público que está trazendo o maior retorno, que você precisa estar ajustando para estar otimizando isso, você não sabe se você, no próximo evento que você for realizar uma captação, você vai investir mais em público frio, em morno ou quente. Às vezes você vai investir uma proporção que nem faz sentido. Às vezes o que está trazendo mais resultado para a sua campanha de captação é um público morno e você está investindo mais em público frio. Por que você está fazendo isso? Se o que está trazendo mais resultado é público morno. Você devia estar investindo mais em construir audiência, em distribuir conteúdo e levar essas pessoas para a captação
lá para o webinário e focar mais energia lá, e não o contrário. Então, você tem que entender qual que é a proporção do seu público e qual que converte mais e o quanto que está sendo investido para cada tipo de público, e principalmente o custo por lead para cada tipo de público. Mas dependendo, a partir desse dado que você tem aqui, se o público frio converte mais, o público morno ou quente, você consegue entender. Se o público quente ali converte mais, você consegue estar investindo, dependendo até mais e pagando mais por um custo por lead desse cliente, porque você sabe que lá no final esse público quente vai converter mais, vai ter uma taxa de conversão maior por conta disso. Então, a gente consegue estar brincando isso, definindo o custo por lead de acordo com o nível de proporção ali do público, o nível de consciência do público. Então, isso é bem válido para você estar utilizando na sua captação. Um sexto ponto é sobre estruturas de campanhas para testar. Essas estruturas aqui, eu até mostrei recentemente por uma call ali para o Eduardo, que está aí com a gente hoje. E, cara, isso aqui é essencial. Tem várias estruturas que a gente consegue estar utilizando aqui para a campanha de captação. Passei para ele alguns exemplos e trouxe aqui para vocês também, para vocês terem acesso, para vocês terem uma noção que muitas vezes a gente está preso a um estilo de estrutura de campanha que às vezes está trazendo um resultado legal, mas se a gente começar a testar outras e ver como é que vai ser o resultado delas, talvez traga um resultado até melhor do que a campanha principal que você estava utilizando ali anteriormente. Então, trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem uma noção, tá? Campanha de teste de criativos, campanha de teste de público, campanha principal em ABO, ou seja, você cria uma campanha de captação com toda aquela estrutura de conjuntos ali em ABO, onde o orçamento vai ser distribuído ali para cada conjunto, você define onde que vai ser gasto cada valor ali em cada conjunto, você consegue estar priorizando mais um conjunto do que o outro. A campanha principal em CBO, onde você coloca o orçamento para o Facebook estar destinando para onde faz mais sentido e o que gera mais resultado ali naqueles conjuntos. Então, vai ter conjunto ali que vai gastar menos ou quase nada, e outros conjuntos que vão gastar bastante, porque o Facebook está priorizando mais eles. A gente tem o estilo de campanha compacta, 1 e 2, envolvimento, video view, geográfica, Jedi e Jedi externo. Vou mostrar aqui para vocês, numa telinha, como é que fica a estrutura delas aqui, tá? Para ficar mais detalhado. Essa aqui é a planilha que eu compartilhei lá com o Eduardo também, onde a gente tem as estruturas mais claras aqui, né? O que tem na estrutura na campanha de teste de criativo, quais são os conjuntos, na de teste público a mesma coisa, na campanha compacta a mesma coisa, e etc. Tem bem detalhado aqui todos os estilos da estrutura como um todo da campanha, tá? Adicionei algumas novas ali de signo e idade, que é bem válido também estar testando. Na campanha de teste de criativo, segue a mesma ideia da campanha de teste de criativo para a página de vendas, quando a gente faz tráfego direto para a página de vendas, que nem o Rafa ensina no módulo de tráfego. Teste de público, a mesma coisa. A gente basicamente vai estar variando só os conjuntos e com o melhor criativo da campanha de teste criativo. Depois, a gente parte para a campanha principal em ABO ou CBO, que nem a estrutura que o Rafa ensina para a página de vendas direto, tráfego. E a gente pode também estar testando a campanha mais compacta, onde se às vezes você não tem tanta verba assim, se você está começando, se você não tem uma audiência muito grande, um estilo de campanha compacta pode ser muito válido. A gente vai colocar basicamente em um conjunto de públicos internos, todos os conjuntos ali que a gente tem de público interno, então envolvimento, colocar video view, colocar a lista de e-mail ali, colocar uma porrada de público interno que você tenha dentro desse mesmo conjunto e avaliar o resultado. Lookalike, a mesma coisa. Você vai criar um conjunto com vários lookalikes ali dentro e o Facebook vai estar distribuindo a verba ali dentro de acordo com o que for gerando mais resultado. Nessa campanha tem um contra. Você não vai conseguir saber exatamente o que está trazendo mais resultado para você. Se é o público de envolvimento, se é o público de view, qual tipo de lookalike está trazendo o melhor resultado. Porém, o resultado na conjuntura geral te ajuda pra caramba, e se estiver sendo um bom resultado, tende a ser um bom resultado também, porque, de uma forma geral, é uma campanha mais compacta, onde você deixa o Facebook trabalhar mais. Então, essa é uma campanha que é mais simples, é mais compacta, é mais para quem está iniciando, mas consegue trazer uns bons resultados para vocês também, dependendo do seu momento aí. Tem um Compacta 2, onde eu coloco aqui os públicos internos e só vario o público externo, que é o público de interesse. Aqui em cima a gente colocou lookalikes, colocou vários tipos de lookalike. Aqui a gente pode fazer um tipo de interesse, selecionar um interesse ali, ou colocar vários interesses dentro desse mesmo conjunto de interesses e testar, para ver como é que vai ser essa performance, tá bom? Na parte de envolvimento, a gente pode fazer uma campanha específica para os públicos de envolvimento, então colocar o público de envolvimento de 30 dias, de 90 dias e 180 dias. A gente pode fazer uma outra campanha de envolvimento com um público de envolvimento com um pouco de tempo maior, de 60, 180 e 365 dias, que normalmente esse é um público aqui maior, quanto maior a duração, normalmente é um público um pouco mais desqualificado, porque faz tempo que ele se envolveu com o seu conteúdo, que te viu ali e até interagiu com alguma coisa ali no seu Instagram ou seu Facebook, porém, é válido também. Normalmente esse público, por ter um tamanho maior, tende a trazer resultados melhores, naturalmente. Já esse público aqui, que é um pouco mais recente, de 30, de 7, de 14 dias, 90 dias, é um público que tende a trazer um resultado legal também, mas não gasta tanto, porque é um público menor.
porque são pessoas ali mais qualificadas e também de um público menor, porque não é todo mundo que vai estar se envolvendo ali mais recentemente com o seu conteúdo, mas é um público válido para você estar testando também. Na campanha de video view, você consegue fazer uma campanha específica com os tipos de video view que você tem aí disponíveis na sua base. Um video view para pessoas que assistiram seus conteúdos longos, o seu raiz aí, pelo menos 25% nos últimos 365 dias. Você consegue estar fazendo 25% do seu raiz nos últimos 180 dias. Você consegue estar fazendo 95% dos seus vídeos curtos, que são Nutellas, dos últimos 60 dias, 50% dos seus Nutellas nos últimos 180 dias, e a mesma coisa para 75%, e as outras tipos de proporção que a gente tem para estar criando ali nos nossos públicos personalizados, tá? Tem 50, 135, 95, 25, 15 segundos e etc. A gente consegue estar abordando bastante eles aqui dentro dessa campanha para estar vendo e identificando qual que performa melhor, tá bom? No estilo de campanha geográfica, a gente consegue estar fazendo um trabalho com anúncios mais específicos. Então, na captação, dependendo, esse é um tipo de campanha que rola melhor para quem já está em uma escala maior e quer captar mais leads de diferentes estados, porque aqui a gente consegue estar fazendo anúncios específicos para cada estado e uma abordagem do anúncio mais única. Então, a gente consegue estar falando com pessoas específicas de cada estado e isso gera um ponto de identificação para as pessoas no próprio criativo. Então, a pessoa tende a ficar mais atenta àquilo que você está falando, você pega a atenção dela porque ela se identifica por estar morando naquele local e você desenvolve ali o seu criativo, o seu anúncio, depois normalmente levando para o seu webinário, captando ali pessoas de cada estado. E dependendo, você consegue estar até otimizando ali a sua campanha de captação de acordo com os estados que estão melhor performando. Então, se o Rio de Janeiro está performando melhor, você vai aumentar o orçamento nele. Se São Paulo, o custo por lead ali não está tão legal, você diminui o orçamento e você vai aumentando, fazendo essa brincadeira aí nos estados que estão melhor performando, tá? Campanha de signo, essa é uma campanha que a gente tem uma segmentação para estar utilizando. A gente consegue estar separando ali as pessoas de quando que ela faz aniversário no Facebook, que ele mostra esse dado para a gente, e fazendo um anúncio específico com relação ao signo da pessoa, se ela é de Áries, se ela é de Touro, se ela é de Gêmeos, e fazer uma relação com o que você vai estar apresentando, com o seu criativo e o que você vai estar dando de proposta para ela no seu evento. Então, é um tipo de campanha mais para quem já está escalando, mas é válido também. A gente tem o estilo de campanha de idade, que é legal também, serve para quem está escalando, mas dependendo do seu momento, você pode estar testando também para o seu momento aí de captação mais padrão, ter uma campanha para ir testando essa parte para ver se performa bem também. De idade, basicamente, a gente vai estar utilizando as idades padrões que a gente tem no Facebook, de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, e segmentando essas idades no próprio anúncio. Claro, você não pode se referir, tem algumas certas restrições que a gente tem nesse tipo de campanha, até com signo, que a gente não pode estar se referindo diretamente à pessoa. Ó, se você tem 18 anos, 19 anos, não é o que a gente pode falar. A gente tem que meio que fazer uma pergunta, né? Então, se você tem entre 18 e 24 anos e tem interesse em X, eu quero te fazer um convite. Aí você explica mais, faz a abordagem sua do seu evento e pega esse gancho inicial de acordo com a idade dela, que segue a mesma ideia do local. A pessoa tem um ponto de identificação com você porque ela se identifica, porque ela tem aquela idade. Então, pô, a pessoa tende a te dar mais atenção e valor por causa disso, porque não são todas as pessoas que utilizam esse tipo de anúncio. Então, as pessoas retêm a atenção por conta disso e é bem válido você testar. E aqui a gente tem um tipo de campanha que é mais padrão, que todo mundo faz, que é a principal, e que eu chamo aqui de Jedi. No caso, eu divido a Jedi em interno e externo. Interno é basicamente públicos que já fazem parte da sua audiência, e externo são pessoas que não te conhecem, público frio, tá? Na campanha de público interno, que são pessoas da parte da sua audiência, eu utilizo aquele público que eu dei de recomendação para vocês estarem utilizando, de pessoas que visitaram a página de captura e viram alguma porcentagem do seu vídeo de anúncio, mas não converteram, para vocês fazerem um remarketing nela. Lista completa de e-mail, é importante você estar utilizando também. Dependendo, a pessoa está ali parada na sua lista de e-mail, você já tem o contato dela e ela não participou de nenhum evento, ou até participou, mas já faz tempo, você consegue estar atingindo ela de novo e convidando para um novo evento. Você consegue utilizar aqui um evento específico em um conjunto de pessoas que visitaram o seu site. Então, dependendo se você tem um site aí mais específico com home, se você tem algumas páginas mais específicas ali dentro do seu site, você consegue estar utilizando também. Ou, nesse caso de visitou o site, você consegue estar colocando, visualizou a página de vendas de algum outro treinamento que você tem aí, seja o seu perpétuo, seja outros treinamentos que você venda, e tem uma página de vendas onde pessoas estão visitando e tem um tráfego indo lá para aquela página. Você consegue estar atingindo essas pessoas de novo, basicamente fazendo um remarketing, levando elas para um outro funil que você está utilizando, que é o de captação de leads, para levar para um webinário ou para um lançamento. Depois tem um conjunto de envolvimento e video view. Na parte de público externo, tem alguns tipos de públicos que a gente consegue estar testando aqui, tá? Tanto o lookalike,
quanto o interesse, e a gente fazendo várias variações de lookalike, que nem eu mostrei para vocês ali. A gente pode fazer um lookalike de pessoas que cadastraram nesse evento atual, consegue fazer um lookalike de alunos, consegue fazer um lookalike de pessoas que se envolveram com o seu perfil do Instagram, consegue fazer um lookalike de pessoas que se cadastraram no seu webinário de 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, e o Facebook está procurando pessoas semelhantes a ela, que é muito válido. Se a pessoa se cadastrou, na teoria ali, é um público mais qualificado que você, se você dá para o Facebook essa lista e ele começar a procurar pessoas semelhantes a ela, é válido para você que está utilizando a sua captação, porque é exatamente o que você quer. Você quer mais pessoas com aquele tipo de perfil se cadastrando no seu webinário para participar, tá? O interesse é a mesma coisa. Fiz aqui uma tutoria também a respeito de público, que é muito válida para vocês estarem utilizando, e até um material em mapa mental que eu coloquei, com várias ideias de interesse que você consegue estar utilizando, e sair um pouco do óbvio. Muitas vezes a gente foca muito nos interesses óbvios, coisas ali um pouco semelhantes, mas tem muitas outras gamas de interesse que a gente consegue estar utilizando e tendo um bom resultado. Público aberto e outros tipos de interesse que eu falo lá também. Tem aqui o grupo de interesse, onde a gente faz um tipo de um conjunto só com vários tipos de interesse ali dentro, então une ali 3, 4, 5 tipos de interesses de um mesmo nicho ali, às vezes marketing, e nesse conjunto de marketing você coloca vários interesses relacionados a marketing, e também a nível Brasil, que é basicamente aquela campanha aberta que eu falei para vocês também. Esses aqui são alguns exemplos de estruturas diferentes, dependendo do que você está fazendo hoje, e que você pode estar testando na sua campanha de captação para estar melhorando os seus resultados, tá? Às vezes você está preso a um tipo de campanha hoje que não vai estar gerando tanto resultado para você, ou poderia estar gerando um resultado até melhor se você testasse outras estruturas. Então é válido você estar analisando essas estruturas, vendo qual que você não faz e colocando para testar. Testa a primeira estrutura de teste criativo, que é muito válido você estar iniciando por teste criativo e depois indo para a campanha principal, para já ter os criativos validados, os públicos validados, para depois ir para a campanha principal e aumentar o orçamento, que já está validado, e você está testando. Isso é muito legal, como uma boa prática, tanto para tráfego direto, quanto para captação de lead. E muitas vezes a gente acaba não fazendo essa etapa, a gente ignorando. Então, é legal estar fazendo essa etapa e executando ela também, tá? E o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês é alguns testes bem legais que vocês podem estar implementando nas campanhas de captação para vocês, tá? O primeiro, testar públicos separados de público quente e frios. Que nem eu falei para vocês ali anteriormente, eu gosto de testar público, uma campanha específica para público quente, uma campanha específica para público frio e uma campanha específica para público morno. A partir disso, eu consigo ter uma noção melhor de quanto está sendo investido, quantos leads estão sendo gerados, como é que está o custo por lead de cada tipo de público ali. E é bem legal se você ainda não faz, tá? Você pode testar e separar os posicionamentos em campanhas específicas, então a gente tem vários posicionamentos que normalmente a gente começa com o automático, onde ele coloca ali todos os tipos de posicionamento, o Facebook vai distribuindo a verba ali e vai priorizando o que melhor performa, porém a gente consegue estar sendo mais específico além do automático, a gente coloca o posicionamento manual. No manual, a gente pode colocar um tipo específico de posicionamento só para estar aparecendo. A gente pode colocar só para aparecer no feed, só para colocar para aparecer nos stories, no Reels, colocar para aparecer só no feed do Facebook, só nos stories do Facebook e muito mais. A gente consegue estar fazendo várias brincadeiras aqui para estar performando e otimizando a sua campanha. Se você iniciou a sua campanha aqui pelo posicionamento automático, beleza, está tendo um resultado legal. Você entra na sua campanha, aperta em detalhamento e começa a ver ali quais tipos de posicionamento estão trazendo um resultado melhor para você, você consegue estar criando uma próxima campanha mais otimizada com esse tipo de posicionamento específico que já está trazendo um resultado melhor e que tende a trazer um resultado tão bom quanto ou até melhor do que a campanha que estava no posicionamento automático. É muito válido você estar testando também, tá? Testar anúncios para públicos mais amplos, então, que nem eu falei, uma variável muito importante para a captação de lead, de uma forma geral, tanto para audiência quanto para público frio, é o tamanho do público. Então, quanto mais amplo o público, de certa forma, melhor. Por isso que os públicos de envolvimento 365 dias, visualização de vídeo dos últimos 365 dias, um público mais aberto a nível Brasil, que nem eu falei a respeito de público aberto, só segmentando a localização, que é o Brasil, e a idade, é tão válido e geram tantos resultados, porque literalmente esses públicos têm um tamanho maior, e é por conta disso que o Facebook consegue estar trazendo um resultado até melhor para você, um custo por lead mais baixo e tudo mais. Outras possibilidades, criar um público ali específico, um conjunto com todos os seus públicos quentes, tudo em um só, ou todos os seus lookalikes, todos em um conjunto só, que nem eu mostrei na estrutura mais compacta ali. Você consegue estar testando um tipo de público ali nessa linha com uma campanha específica e vendo a performance. Gerando mais resultado, você continua, escala, otimiza e vai melhorando. Outro ponto é inserir ou retirar suas exclusões de públicos, tá? Se você utiliza hoje exclusão de público, ou se você
não utiliza, você consegue estar fazendo esses ajustes e vendo o resultado. Você cria uma campanha principal ali que você já utiliza a exclusão, por exemplo, mantém ela, duplica e cria outra sem essa exclusão e vê o resultado. Se essa sem exclusão estiver trazendo um resultado melhor, você vai priorizar mais ela, vai colocar mais verba nela e vai testar. E assim serve vice-versa, né? Se você está hoje não utilizando nenhum tipo de exclusão, você pode duplicar essa campanha, criar uma outra campanha com exclusão de cada conjunto para estar minimizando a sobreposição de público ali nas campanhas e estar vendo a performance. Se ela estiver melhorando o resultado, tiver com um custo por lead mais dentro do que você quer pagar e atingindo suas metas, prioriza ela e escala ela, tá? É bem válido estar utilizando isso aqui também para ver se a performance como um todo vai estar melhor. Teste novos de anúncios a cada 3 dias, pelo menos, tá? Assim como a gente faz na campanha de tráfego direto, a gente precisa ter essa constância de testes de criativos toda semana, de pelo menos 3 em 3 dias, de criativos novos sendo adicionados, tirando os criativos ruins e colocando novos para testar. É essencial. E para público, a mesma coisa. E em público, a gente costuma colocar até mais, né? Que nem coloquei aqui, em torno de 2 dias, você está testando novos públicos e tirando os que já estão ruins, tirando os que estão com custo mais caro, que não está valendo a pena você manter, e colocar novos para testar e conseguir encontrar públicos melhores. E por último, teste fazer anúncios para segmentações específicas, que nem eu mostrei para vocês, de gênero, você pode fazer um anúncio específico para mulheres, pode fazer um anúncio específico para homens, consegue fazer anúncio específico para idade, para localização, interesses, signo e etc. Isso aqui é ótimo para você estar utilizando nas suas captações e estar testando, tá bom, pessoal?